Hoje vamos falar do método do evangelismo. Muitas pessoas me perguntam, uma vez que sou evangelista, qual o seu método, qual sua estratégia? E eu digo que minha estratégia é simples. Ore e alcance pessoas para Cristo. E não é difícil, pode soar até meio simplista, mas sabe o que eu encontrei? Tenho encontrado na Bíblia que essa era a estratégia de Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 24 para ir pregar o evangelho em todas as nações, irem por todo o mundo e pregarem suas boas novas, então ele disse: esperem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do alto. E é isso que a igreja fez. Em Atos capítulo 1 estavam orando. Em Atos capítulo 2, Pedro prega e 3.000 vêm a Cristo. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo a uma reunião de oração e vem um homem então que está mendigando e dizem: em nome de Jesus, levanta e anda. E o enfermo é curado. Em Atos 4, eles estão orando e falam a palavra de Deus com coragem. Em Atos 13, vemos que eles estão em um culto de oração, os líderes ali, e daquela reunião de oração começa um grande movimento missionário. Então esta é a estratégia. Eles oram e então proclamam, e oram e proclamam. Muito simples. Mas por que assim? Que a oração é a estratégia. Por que assim? Quando entendemos que oração quando começamos a buscar a Deus e oramos como Jesus nos ensinou. Por falar nisso, muitas das vezes que oramos, nós oramos assim: oh Deus, me ajuda, me dá isso. E o centro de nossa oração somos nós mesmos. Mas quando oramos da maneira que Jesus ensinou, o foco então é Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o segundo foco é em outras pessoas. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos orando em favor dos outros pelo reino de Deus em seus corações. Que a vontade de Deus se faça em suas vidas. Então começamos a orar pelas pessoas e esta oração compassiva se torna nosso método de evangelismo. E nunca vamos alcançar pessoas para Cristo se não orarmos por elas. Se você nunca teve tais pessoas em seu coração para orar por elas a Deus, então por que você sequer falaria com elas de Cristo? Ou então por que tentar ajudar ou ministrar a elas? Veja então que tudo começa em nosso coração quando oramos pelas pessoas. Eu comecei e desenvolvi meu ministério, minha filosofia de ministério na Romênia. E eu já contei do avivamento que aconteceu ali, foi na região nordeste da Romênia e um pastor que tinha uma visão e ensinou as pessoas a orarem. Bem, o avivamento se restringiu àquela região porque havia uma cordilheira de montanhas que separava a região nordeste da Romênia e não havia transporte para as pessoas passarem por aquelas montanhas e, consequentemente, o avivamento se reteve ali. E me disseram: Semi, você tem um carro, você poderia passar pelas montanhas e levar esta mensagem de avivamento para as pessoas do outro lado da montanha, levar o evangelho para dentro das montanhas? E eu disse sim. Então alguns deles e eu mesmo dirigimos atravessando aquela cordilheira e fomos à área da Romênia onde as igrejas eram pequenas, fracas, enfraquecendo de lutas, e foi isso que Deus colocou em meu coração: chamá-las à oração primeiro e então voltar para pregar o evangelho. O que eu fiz foi, primeiro, a primeira vez que fui a essas igrejas naquela área, preguei e ensinei sobre oração, convocando as pessoas a orar. Eu voltei um ano depois e preguei evangelisticamente. E as pessoas tiveram um ano orando por outras pessoas. Orando. Então, ao voltar, tivemos uma impressionante colheita. De fato, vimos tanta gente vir a Cristo ali quanto tínhamos visto nas igrejas que tinham experimentado avivamento antes. Porque o que aconteceu foi, começaram a implementar a estratégia de Deus. Oraram, depois proclamaram. E se algum avivamento vai acontecer em alguma comunidade, vai começar com a oração do povo de Deus. Então, quem está em seu coração? Pelo que você tem orado? Por que você não faz uma lista e começa a orar regularmente, diariamente, por essas pessoas que precisam de Cristo, que você conhece? Ore para que Deus haja e faça muitas coisas. Em primeiro lugar, Ele vai te dar poder na sua vida. Em segundo lugar, vai preparar o coração deles. E em terceiro lugar, move o agir do Espírito Santo na vida deles. A oração é a estratégia de Deus. Ore pelas pessoas.